Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês mais uma vez nessa madrugada aqui, com uma breve reflexão para fortalecer a nossa fé. E hoje eu quero ler dois versículos com vocês de uma conversa bastante interessante do mestre da lei, Nicodemos, com o nosso mestre, Jesus. O texto de hoje ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz assim: Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. O Nicodemos resolveu ir ter uma conversa com o Senhor Jesus à noite, bem de forma oculta, creio que em virtude do temor que ele tinha, propriamente dito, de ser descoberto, já que o mestre ele atraía alguns olhares e muitos olhares ali suspeitos, olhares de inveja, olhares que desejavam, contudo, muitas vezes o mal dele. E Jesus dá uma das conversas mais surpreendentes, essa é uma das conversas que nós podemos muito aprender sobre o significado, a verdade daquilo que é o que Jesus deseja fazer ou deseja a obra de Deus em cada um de nós que aceita Ele como o seu Senhor e Ele se torna automaticamente o nosso Salvador e que chega a revelação dele como Filho, como a superioridade do Filho de Deus. Não um filho nascido de meramente de homens, mas sim pelo poder do Espírito Santo engravidando Maria, o Filho legítimo de Deus, primeiro unigênito, e depois ele se tornou o primogênito de todos aqueles que nele creram, porque todos aqueles que nele creram foi-lhe dado o direito de ser chamado filho, ou seja, ingressar na família de Deus. Mas nesses versículos nós aprendemos justamente o que Jesus quer, irmãos, que é a transformação por meio de um novo nascimento, um despertar espiritual, um nascimento que vem do alto. Nós vemos que Nicodemos levou pelo lado da literalidade, mas nós podemos aprender alguma coisa, porque ele fala: como pode um homem velho? E essa é a verdade. Quando nós chegamos perto de Jesus, nós já estamos com muitas coisas velhas que devem ser deixadas para trás, irmãos. Muitas coisas deveriam ser arrancadas, e isso intrigou ele de forma que ele levou na literalidade, ou seja, ele levou de forma literal, e não era isso que o Senhor Jesus queria dizer. O Senhor Jesus dá uma resposta ótima, ele fala que só vai entrar no reino de Deus quem nascer da água e do Espírito. E o batismo da água ele é praticado até hoje, é um ritual a qual nós imergimos na palavra, mas a água em si aqui representa justamente a palavra. Aqueles que são purificados pela verdade de Deus por meio da água da palavra. Tanto em João capítulo 13, Jesus menciona a palavra como água, e também Paulo menciona na epístola de Paulo aos Efésios, ali mencionando que o marido purifica a mulher por meio a sua esposa por meio da água da palavra. Se eu não me engano, a referência é Efésios 5:25. Bom, dito essas coisas, logicamente isso representa algo, isso traz um simbolismo. Primeiro nós passamos por um processo de discipulado, aonde os nossos pensamentos eles são subitamente, ou vamos dizer, mais do que subitamente, eles são necessariamente, intencionalmente, propositalmente trocados por todos os pensamentos de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. E essa é a intenção do batismo, é mergulhar na superioridade do Filho, para que nós venhamos a substituir o caráter antigo pelo caráter do Filho de Deus e nos tornemos cada vez mais parecidos com Deus, porque Jesus Cristo é a expressão perfeita do Pai. Eu quero repetir isso. Jesus Cristo é a expressão perfeita do Pai. Mas mais do que isso, irmãos, nós precisamos também, para nascer de novo, e aqui eu quero gastar um tempinho nesse nascer de novo, porque todos nós, irmãos, quando nascemos, somos como folhas em brancos, e todos os dias nós escrevemos uma página da nossa vida. Para nascer de novo, para nascer do Espírito, nós vamos precisar necessariamente que o Espírito venha fazer esse parto,
espiritual. Os discípulos foram preparados pelo próprio Senhor Jesus e depois receberam o vento do poder, pode-se dizer, em duas doses. Lucas vai narrar isso se eu não me engano, em Lucas capítulo 24, no versículo 8, o Senhor Jesus, quando encontra com eles ainda em vida, o Senhor Jesus sopra o Espírito Santo, mas depois o Senhor Jesus ordena em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles fiquem até em Jerusalém, até que eles recebam o poder do alto, para que eles se tornem efetivamente a testemunha de Jesus, para falar daquilo que viu e daquilo que ouviu. Ou seja, irmãos, o Filho de Deus, ele nasce com um propósito definido, ele nasce para fazer a vontade do seu Senhor, e para isso ele precisa passar por uma metanoia, um processo de purificação e de lapidação. Pelos irmãos que já estão passando pelo processo, não é fácil, mas nós precisamos deixar aqui bem explicado e bem estampado, que só entrará no reino dos céus quem nascer de novo. Portanto, irmão, minha irmã, suporte o processo, porque vale a pena. A capacitação, o poder que vem do alto, supera tudo aquilo que um dia nós já pensamos. O poder que vem do alto, ele nos enche daquilo que nós efetivamente precisamos. Não haverá mais espaço para tristeza, não haverá mais espaço para ansiedade ou qualquer outro sentimento negativo, porque Deus, de fato, ocupará o espaço no seu verdadeiro templo, não um templo feito por mãos humanas, mas sim feito pelo próprio Deus. E pensando nisso, eu quero deixar dois versículos para terminar, que está em Romanos 8, versículo 14 e 15, que diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Vamos orar para Ele, pedindo para que Ele venha nos encher do vento de poder e trazer a confirmação. Eu sei que alguns já foram batizados pelo Espírito Santo, outros não, outros aguardam essa dádiva divina. De qualquer forma, irmão, uma coisa que você pode e deve pedir é o Espírito Santo. Peça sempre para Ele e ore sempre a Ele. Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã. Quero colocar todos, Pai, os que passaram, os que não passaram. Senhor, nós queremos receber o sopro que vem do alto, o vento de poder que enche todo o vazio da nossa alma e é capaz de completar todo o nosso ser e nos capacitar a cada vez mais de fé em fé, de glória em glória, de força em força, a sermos parecidos com Cristo. E esse é o nosso alvo, Pai. Queremos cada dia mais nos tornar parecidos com o Senhor e quem sabe assim nós arrancarmos um sorriso do nosso Pai Celestial. Este é o meu filho, aquele a quem eu me agrado. Essa é a voz que nós queremos ouvir diariamente para termos certeza que estamos no caminho certo. Portanto, Pai, sopra o Teu Espírito, dá-nos o Teu Espírito em porção dupla, tripla, da forma que o Senhor quiser e capacita-nos a fazer a Tua boa obra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra na vida de vocês há de terminá-la até a vinda de Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.